e nos orientar de forma adequada aquilo que a gente pretende fazer. Isso no sentido do mundo espiritual. Então ela é o sentido novo. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Na maioria das pessoas, de uma forma ou de outra, a epífise ainda está adormecida, ela não está muito desenvolvida. Eu tenho a impressão que a ausência do desenvolvimento da epífise, na maioria de nós, ela ocorre por fatores como a ignorância das coisas, ignorar a realidade espiritual. A ignorância da realidade espiritual, ela pode gerar um tamponamento do desenvolvimento da epífise. Pessoas com uma índole ainda muito carregada, muito desequilibrada, ela não consegue desenvolver a epífise, porque se ela desenvolvesse com índoles muito carregadas, muito desequilibradas, ela não só poderia criar rapidamente um estado de adoecimento para ela, como ela sofreria ação espiritual indesejada o tempo todo. Então, situações como essa, é muito difícil que a pessoa desenvolva esse centro de interação com o mundo maior. Eu acho que são fatores que realmente poderiam inibir. Aí o André Luiz continua. Reconheci, mas eu vou voltar, então no próximo encontro nós vamos começar o estudo da epífise. Reconheci que de fato a glândula pineal do intermediário expedia luminosidade cada vez mais intensa, deslocando, porém, a sua atenção do cérebro para a máquina corpórea em geral. O orientador prosseguiu. A operação de mensagem não é nada simples, embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência do seu mecanismo intrínseco. Assim como as crianças que, se fartando no ambiente doméstico, não conhecem o custo de vida ao sacrifício dos pais. Muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial. Para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo, foi convenientemente ambientado e, ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores de nosso plano. Um dos maiores hoje, né, um dos maiores desafios que o ser humano enfrenta, eu, Claudinha, as pessoas que estão online aqui, um dos maiores desafios que nós enfrentamos está onde? Qual que é um dos maiores desafios que nós temos hoje? Um desafio real, um desafio muito difícil de ser superado e que é comum a todos nós. Qual tem sido um dos maiores desafios do ser humano com ele mesmo? Alguma ideia? Chama-se pensamento. Nós somos pessoas que, quando asserenam, nós asserenamos o nosso corpo, quando a gente apresenta um estado de uma certa tranquilidade interna, o primeiro fenômeno que evidencia e que fica muito intensificado em nós chama-se pensamento. A gente começa a notar que o pensamento ele flui com muita força e de maneira muito desgovernada. Só que como nós somos as pessoas que emitem e recebem pensamento,
esse mecanismo do pensar ele vai ficando muito mecânico em nós. Quando ele se torna extremamente mecânico, quando o pensamento ele tem uma força capaz de agir de forma muito direta sobre nós, e nós nos tornamos inconscientes a ele, dá-se o nome de... O que acontece com a gente quando nós estamos pensando muito? E o pensamento ele tem uma força muito intensificada. Pensamentos muito intensos, nós somos pessoas que com facilidade nos distraímos. A distração é uma ela não todas as distrações, mas a distração de um modo geral, ela é a capacidade de fluxos de pensamentos intensos, fazendo com que a pessoa, ela, sobre o domínio do pensamento, ela se desloque da realidade com muita facilidade. Então, todos nós somos, em potencial, pessoas muito distraídas. Muito distraídas porque pensamos muito. Então, nesse caso da leitura, os espíritos eles precisam preparar a pessoa que está numa condição de interação com o mundo espiritual, de forma que ele possa diminuir o fluxo de pensamento. Porque se não fizer isso, a participação de qualquer um de nós dentro de qualquer vínculo com o mundo espiritual se torna muito difícil, se torna quase impossível, porque o fluxo de pensamento ele passa a ser uma grande barreira da comunicação com o mundo espiritual. Ele não é só uma barreira de comunicação, ele se torna uma barreira até para perceber a ação espiritual acontecendo. Porque o pensamento ele é uma espécie de tamponamento dos nossos sentidos. Porque quando a gente pensa muito, nós não enxergamos o que está acontecendo em torno de nós. A linha de distração ela é muito acentuada, ela é muito alta. E ela é mecânica em nós. Então, para que haja, além do pensamento, que é uma distração, a maioria de nós traz um outro elemento que se torna muito difícil dos espíritos tentarem controlar se não tiver um mínimo de boa vontade em nós, que chama-se preocupação. Toda preocupação, além de gerar fluxos de pensamentos intensos, ele cria um ciclo de repetição, que a preocupação faz a gente vincular o pensamento em determinada área, e essa área ela vai ir e vir como se fosse um circuito fechado. Ela vai ficar numa linha de ciclos de repetições, de imagens, que ela acaba, de uma certa forma, nos afetando fisicamente. Então, além da distração, a preocupação é algo que nos prejudica muito na ordem do pensamento. E como ele é da ordem do pensamento, imagem e imaginação, ele não tem característica de realidade. Ele movimenta, ele mobiliza em nós os estados emocionais. Então, o pensamento, que é uma corrente de força capaz de deslocar a nossa atenção da realidade, ela não só desloca a nossa atenção, como ela pode trazer uma carga emocional muito intensificada e ela tende a somatizar no corpo físico, gerando estados muito diferentes, como desânimo, preguiça, sonolência, ela pode gerar perda de energia, um abatimento do estado interno, dependendo da intensidade com que nós temos uma linha, como essa preocupação ela pode se apresentar. Então a gente pode apresentar uma série de sintomas diversificados
diante de uma simples coisa